Então, pessoal, atividade 12, apostila 12, né? A gente vai realizar essa apostila do dia 23 de agosto ao dia 3 de setembro. Bastante tempo ainda, mas aqui tá a explicação geral de como a gente vai realizar ela, tá? A primeira página vocês sabem que é a apresentação, né? As próximas duas ajudam vocês nos planos de estudos, tá bom? Tem até os links e os horários das aulas dos professores, né? Pelo Meet. E aqui a gente deixou um recadinho, aqui um espacinho para vocês anotarem ou algum recado que queiram passar, ou algumas anotações, se mudar alguma aula, algum dia, algum horário, vocês podem estar anotando aqui, ou alguma dificuldade que vocês tiveram, ou uma atividade que vocês mais gostaram de fazer, pode colocar aqui pra gente ter uma noção, né, de como tá indo. O primeiro texto, a primeira atividade de português é leia o texto com atenção e copie em seu caderno. Então, esse texto é do Ziraldo, ele é uma parte, um fragmento, é uma partezinha do texto de um livro do Ziraldo, certo? E vocês vão ver que o Menino da Lua, ele vai se encaixar justamente no que a gente está trabalhando. Se vocês quiserem ler o texto e vocês entenderam muito bem e não quiserem copiar o texto, aí vai ficar uma dica só para aqueles que assistem os vídeos da prof. Vocês vão poder fazer um resumo bem feito, né? Bem elaborado, dizendo do que se trata o texto, do que o autor falou nesse texto, tá bom? E vão colocar, e não precisa copiar inteiro, pode fazer o resumo. Vamos ver se vocês conseguem. Se preferir, copia o texto todo na íntegra também, que é essa atividade original, tá bom? Tem uma interpretação bem pequenininha, só pra gente, né, não perder o hábito de ler e interpretar. Aí, o que mais? Atividades. 1. Circule a opção que completa a frase corretamente. Aqui, as meninas, aqui tinha um tracinho, né, no jardim. E as opções eram brinca ou brincam. Eu vim aqui e circulei o brincam, porque é a opção correta, porque as meninas brincam no jardim, não, né, tá errado. As meninas brincam no jardim, e eu coloquei aqui, certo? E é assim que a gente tem que fazer em todos eles. No 2, diz assim, agora escolha uma das frases acima e faça um parágrafo, construindo uma pequena história. Por exemplo, as meninas brincam no jardim, elas se divertem muito, elas correm, brincam de pega-pega, esconde-esconde, mas elas também jogam futebol, vôlei e no final da brincadeira sempre fazem um piquenique. Pronto, formulei um parágrafo e aí eu vou colocar ele aqui. Tá? Vocês são bem criativos, vocês conseguem. Indique o tempo dos verbos destacados nas frases. Então, deitei muito tarde. Deitei é passado, né? Então, vou colocar aqui o que está destacado. Coloquei qual é o tempo verbal. E aí, vamos fazer em todos. Na frase, Viviane vendia doces na escola, o verbo está indicando que isso acontecia muito tempo atrás. Se ela vendesse os doces ontem, como ficaria? Né? Como a gente já falou, tem dois tipos de passado, né? Que a gente não vai adentrar para ver com muita exatidão, assim, mas só para vocês saberem como é que ficaria. Se foi há muito tempo atrás, era vendia, e como é que ficaria se fosse ontem? Quase que eu dei a resposta. Complete a segunda frase trocando o verbo tivesse por tiver, né? A prof já trocou aqui. E aí, como é que vai ficar o verbo comprar? Ó, a primeira diz assim, ó, se eu tivesse dinheiro, compraria uma casa na praia. E se for o verbo assim, se eu tiver dinheiro, uma casa na praia. Também usando comprar. O próximo, encontre os verbos indicados e circule de amarelo os verbos que indicam passado, de azul que indicam presente
e de verde o que tá no futuro. Então, aqui, eu já achei o dormirão. Dormirão, lembra? O tio é futuro, então é verde. Então, eu circulei de verde, já aproveitei e risquei aqui para não me confundir mais. Aqui, escolha 3 palavras acima e faça frases de acordo com o tempo verbal de cada palavra. Fácil também. E aí, acabou o português. Em matemática, a prof botou resolva as adições um pouquinho mais difícil, porque adicionou mais uma. Vocês estão acostumados a fazer com 2, agora vamos fazer com 3, tá? Mas também nada que vocês não consigam fazer com facilidade. Então, aqui as subtrações, com troca ou não, né? A multiplicação com a tabuada, tá? Já facilita. E as divisões, que vocês também podem estar usando a tabuada que tá aqui, certo? A prof até tinha feito aqui, mas apagou. Aqui, 957 divididos por 4. Eu não pego o número inteiro, eu vou pegar o 9. 9 divididos por 4, quanto que dá? Dá 2. Deixa a prof botar aqui, tá? 9 divididos por 4, quanto que dá? Dá 2, vai ficar 8, porque 4 vezes 2 dá 8. 9 menos 8, sobra 1. Baixo o 5, só para vocês lembrarem. 15 divididos por 4 dá 3, porque 3 vezes 4 dá 12, tá? 15 menos 12, sobra 3, tá bom? Baixa o 7. Aí você pode botar aqui o 0, mas não pode se confundir com ele aqui, tá? Então, aqui, deu 37. 37 divididos por 4 dá 9, porque 9 vezes 4 dá 36. Então, 957 divididos por 4 vai dar 239 para cada um e vai sobrar 1, tá? Certinho? Tá aqui a primeira continha. Não é difícil, o prof fez junto com vocês na explicação. Em Ciências Humanas e da Natureza, a gente vai continuar com o manguezal. Tem uma explicação da atividade aqui, que a gente vai falar do Seu Aratu em uma história em quadrinhos. A gente vai falar dessa história em quadrinhos e do livrinho que ela tá um pouco mais adiante também nas aulas, tá? Aí a história começa aqui, ela vem daqui pra cá e a gente vai lendo assim, tá? Quem é o Seu Aratu, o que ele sabe, por que ele estava triste no início da história, tudo isso vocês vão ver. Vocês vão ver, né, ler com atenção, vão pintar, colorir as atividades e lá no final vão responder as atividades e vão, façam uma história em quadrinho em seu caderno com o que você aprendeu com a história. Pode ser uma história curta, como uma tirinha. Uma tirinha são 3 quadrantes, né, de história. Então, vocês podem estar fazendo esses 3 quadrantes de história. E aí, eu vou querer ver. Vocês podem estar fazendo também atrás da folha, tá? Porque daí, quando eu pegar, resgatar essa atividade, eu posso estar olhando, certo? Eu não botei assim, faça atrás da folha, porque eu sei que alguns de vocês vão querer fazer numa folha de ofício ou no próprio caderno, tá? Mas aí fica a critério de vocês e a gente vai conversando sobre essas atividades durante a aula, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido e o vídeo tenha ajudado. Um beijo grande para vocês e até os próximos vídeos, tá bom? Beijo!